Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Calcule o limite de x ao quadrado, y ao quadrado, menos 2x² y menos 5x y ao quadrado, mais 10xy mais 4y ao quadrado menos 8y, toda a expressão dividida por x ao quadrado y menos 2x² menos y mais 2. Bem, num primeiro momento, se fizermos a aplicação direta do limite especificado, vamos verificar que o resultado vai ser precisamente 0 sobre 0. Convido a você para realizar as substituições e verificar a veracidade dessa afirmação. Por outro lado, o que nós vamos fazer aqui será reescrever esse limite como sendo limite de uma função f de x, y, com o x, y, tendendo aos números 1 e 2, respectivamente. Aí vamos manipular a função f de xy, buscando algum tipo de simplificação. E já é possível de verificar que nas duas primeiras parcelas podemos colocar em evidência o x ao quadrado. E é o que nós vamos fazer. Então escrevemos x ao quadrado. Entre parênteses nós vamos colocar o y ao quadrado menos o número 2, acompanhado do y. Então menos 2y. Já para a terceira e quarta parcelas, vamos observar que existe menos 5x, que pode ser colocado em evidência. Como resultado, nós vamos ter y ao quadrado. E aqui onde nós vemos 10xy, poderíamos ter reescrito a expressão como sendo 2 que multiplica 5, que multiplica x e o y, pois é justamente o 5x que nós colocamos em evidência. Logo, nós vamos colocar o que resulta dessa operação menos 2y. Finalmente, vamos colocar o 4 em evidência nas duas últimas parcelas. Lembrando que 8 pode ser escrito como sendo 4 vezes 2. Então, nós vamos ter ali mais o número 4, que destacamos. Entre parênteses, colocaremos o y ao quadrado menos o y, multiplicado pelo número 2. Então, nós vamos colocar menos 2 vezes y. E toda a expressão dividida por... No denominador também nós temos como realizar algumas fatorações. Por exemplo, x ao quadrado pode ser colocado em evidência. E dentro dos parênteses nós vamos colocar o y menos 2. E em seguida, se você observar com um pouquinho de cuidado, vai ver que nós temos menos 1 vez o y, menos 1 que multiplica menos 2 para gerar o sinal positivo que aqui está com o número 2. Nós vamos colocar o menos 1 em evidência. Então, menos 1. E dentro dos parênteses, vamos destacar o y menos o número 2. Então, y menos 2. Na linha seguinte, nós vamos colocar expressões em evidência. Então, f de xy terá como resultado, notem que no numerador y ao quadrado menos y ao quadrado menos 2y, na verdade, não é só y, e y ao quadrado menos 2y podem ser destacados. Então, y ao quadrado menos 2y serão colocados em evidência. Como resultado, nós vamos ter x ao quadrado, dentro dos parênteses, menos 5x e mais o número 4. E toda a expressão dividida por, colocando-se em evidência no denominador o y menos 2, nós vamos observar que, como resultado, dentro dos outros parênteses, vamos ter x ao quadrado menos 1. X ao quadrado menos o número 1. E agora vamos realizar algumas outras fatorações. Por exemplo, no numerador nós temos um polinômio de segundo grau, que é o x ao quadrado menos 5x mais o número 4. Para fatorações de polinômios de segundo grau ou polinômios quadráticos, nós temos uma expressão, primeiro, que representa esse polinômio como sendo ax ao quadrado mais bx mais o c. E sua forma fatorada pode ser a que multiplica x menos x' vezes x menos x duas linhas. Pois bem, o polinômio é 1x ao quadrado
menos 5 vezes o x, e mais o número 4. Tudo vai ser igual a... Destacamos o coeficiente a, que acompanha x ao quadrado, o b, que acompanha o x, ou seja, o menos 5, e o c, que é o termo independente, ou seja, o número 4. O a, substituímos, vezes x menos x', que desconhecemos, vezes x menos x2', que também não sabemos quem é. Porém, x' e x2' são as raízes do polinômio de segundo grau, x² menos 5x mais 4, que podem ser descobertas ou calculadas por x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2 que multiplica a, que é uma fórmula resolutiva para equações quadráticas, também conhecida como fórmula de Bhaskara por algumas pessoas. Pois bem, substituindo aqui a expressão pelos números, nós temos menos b menos menos 5, mais ou menos raiz quadrada de menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, e vezes o c, que é 4. Toda a expressão dividida por 2, que multiplica a, 2 vezes 1. X vai ser igual a menos e menos mais 5, mais ou menos raiz quadrada de 25, 4 vezes 4 é menos 16. Tudo dividido por 2, e x vai ser igual a 5, mais ou menos raiz de 9 sobre 2. E x vai ser igual a 5 mais ou menos 3 sobre 2. Pois bem, nós temos x' e nós temos também x2'. Pois bem, x' vai ser 5 menos 3 sobre 2, ou seja, 2 sobre 2, que gerará o número 1. E x2' será 5 mais 3 sobre 2, ou seja, 8 sobre 2, que vai gerar o número 4. E agora podemos substituir x' e x2' aqui em nossa forma fatorada. Então, x menos x' é x menos o número 1. X menos x2' é x menos o número 4. Agora, com essa forma fatorada, nós vamos para a nossa expressão, em que f de x, y vai ser igual a... Note que também nós temos aqui, no primeiro fator, y ao quadrado menos 2y. Nós podemos colocar y em evidência. Como resultado, dentro dos parênteses, nós vamos ter y menos 2, que multiplica, e agora vem o polinômio em x de segundo grau, que nós fatoramos. Ou seja, x menos 1 vezes x menos 4. Então, x menos 1 vezes x menos 4. E toda a expressão dividida por y menos 2 multiplicado por. Aqui observe que nós temos um produto notável. Vamos destacá-lo aqui no cantinho. E vamos lembrar que quando nós temos um número a ao quadrado menos um número b ao quadrado, isto é proveniente na forma fatorada de a menos b vezes o a mais o b. Ora, nós temos aqui x² menos 1, então x ao quadrado menos 1 ao quadrado, que fatorando-se nos levarão a... O a ao quadrado fatorado não tem o quadrado, é só o a. X ao quadrado, então, quando fatorarmos, colocamos somente o x. 1 ao quadrado, bem, ele representará o b ao quadrado. Quando fatoramos, colocamos somente o b, então do 1 ao quadrado colocaremos somente o número 1. Logo, a forma fatorada é x menos 1 vezes x mais 1. Vamos escrever isto então. X menos 1 vezes x mais 1. E agora vamos para o território das simplificações. Y menos 2 dividimos por y menos 2 resulta no número 1. X menos 1 dividimos por x menos 1 resulta no número 1. Logo, f de x, y será restrito a y, que multiplicará x menos 4, dividido por x mais 1. E agora nós podemos fazer a aplicação dos valores de x e y propostas no limite. E vamos fazê-lo escrevendo f de 1 e 2 para x e y, respectivamente, substituindo em nossa nova função equivalente à inicial. E nós temos o y aqui, que podemos escrever como sendo o nosso número 2, que multiplica x, que é o número 1, menos o número 4, sobre x, que é o número 1, mais o número 1.
Então, continuando com as simplificações, nós vamos obter, como nós não temos espaço aqui, vamos para o cantinho. Então, vamos prosseguir lá no cantinho. f de 1 e 2 será igual a 2 que multiplica. Nós temos 1 menos 4, menos 3, sobre 1 mais 1, que é 2. E dividindo-se 2 por 2, vamos obter f de 1 e 2, que terá como resultado menos o número 3. Menos o número 3 para a função é menos o número 3 também para o nosso limite. E com isso nós conseguimos vencer a indeterminação. Vamos só limpar um pouquinho aqui nossa expressão. E aí nós podemos já apresentar o resultado. Então vejam só, o limite proposto para esta função e que acabamos de calcular será igual a menos 3. Ok, galera? Então, com esse resultado, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Tchau!